Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de conteúdo sobre marcenaria. Esse vídeo hoje a gente vai falar de como você vai evitar prejuízos, né? Nós vamos falar de cozinha, marcenaria de cozinha, que é um lugar assim que pode acontecer muitos erros. E é possível sim evitar alguns deles, eu já mapeei alguns deles, né? E hoje a gente vai passar por este caminho, né, onde a gente pode evitar esses erros. E muitas vezes, alguns desses erros, eles causam muito prejuízo, né, tanto para a gente no escritório de arquitetura ou de design, quanto para as pessoas que estão comprando essa marcenaria, quanto também para as pessoas que estão fabricando. Então é uma cadeia, né, que pode ser uma cadeia de uma sequência de prejuízos sequenciais em pessoas, e tudo pode ser evitado com um projeto de marcenaria. E é o que nós vamos falar hoje. Eu sou a Gabriela Grepp, arquiteta, especialista em projetar marcenaria, em criar soluções, e eu estou aqui neste vídeo para falar sobre como evitar, como mapear erros dentro de um projeto de marcenaria para a cozinha. No dia de hoje a gente vai falar de cozinha. É uma área em que é um dos mais difíceis e complexos projetos de marcenaria para a gente fazer. Por quê? Porque ele é o que tem mais itens e para a gente cumprir. É o que tem mais problemática, é o que tem mais uso, é o que tem mais funcionalidade, é o que precisa ser o mais usual, funcional, prático, de manutenção rápida e segura. Então a cozinha, ela abrange uma infinidade de dificuldades que a gente precisa vencer para ter um espaço, um ambiente que seja bem projetado, de boa qualidade para a gente utilizar, né? Cozinha é um coração da casa, né, gente? Então a gente precisa fazer deste coração da casa um local agradável e seguro, na verdade. Então, por conta de um programa, né, de um cronograma de tarefas e exigências que a gente precisa cumprir dentro da cozinha, ele é o projeto mais completo que a gente vai ter para desenvolver e é um dos mais difíceis. Por que que ele é difícil? Não é por conta do tamanho, não é por conta de ser uma cozinha, não é por conta de nada disso. É por conta de que, para juntar todas essas exigências e ainda fazer dele um espaço bonito, agradável, aconchegante e seguro, aí é que mora a dificuldade. Então a dificuldade não é o tamanho e porque é apenas uma cozinha, mas é um combinado, né? Um conjunto de itens e de situações que fazem esse projeto ser o mais complexo de todos. E quanto maior, mais complexo. É justamente o oposto. Menor, maior a complexidade. Por quê? Porque eu tenho muito mais desafios e itens a guardar numa cozinha compacta do que numa cozinha que é extremamente grande. A cozinha que é grande, a facilidade de desenvolvê-la é enorme, é muito mais fácil. Ao passo que numa cozinha que é compacta, já não é assim. Por quê? Tenho os mesmos itens de guardar na cozinha grande ou na pequena, não muda. Pode ter um pouco mais, quando eu tenho uma cozinha grande eu posso ter um pouco mais, então eu posso comprar um pouco mais, mas eu vou ter os mesmos utensílios, entendeu? Então eu ter os mesmos utensílios e guardar numa área reduzida ou numa área maior, é aí que está a dificuldade. E é aí que a gente vem com a solução, que é o projeto de marcenaria. Então, todas essas dificuldades que uma marcenaria, que um ambiente, que uma casa, que uma cozinha, ela traz, a gente resolve sim com o projeto de marcenaria. Vou ousar dizer, tá, gente, que sem um projeto de marcenaria, esse desafio não é possível, de você guardar tudo dentro. É a marcenaria que torna possível uma cozinha compacta ser funcional e ser prática.
é um projeto. Sem projeto, você não chega, não faz nada. Sem o projeto, você não resolve nada. Sem o projeto, você não alcança nenhum dos seus objetivos. Então, o projeto de marcenaria, ele aqui nesse momento e em muitos outros, ele é a solução dos nossos problemas. Ele vem para solucionar o que a gente está passando, ele vem para solucionar o que a gente está fazendo, ele vem para solucionar todas essas exigências que o próprio uso, o próprio espaço, né, nos traz. No caso de hoje, a gente está falando de cozinha, eu vou trazer para vocês alguns dos erros que são básicos de achar num projeto de marcenaria de cozinha. E como eu sei disso, né? Por que eu sei disso? Porque eu já cometi esses erros. Sim, eu já cometi a maioria desses erros e eu mapeei justamente em cima dos meus erros, das minhas falhas. Os meus erros me mostraram exatamente quais são esses erros. E eu cometi mais de uma vez, não cometi uma única vez. Quem dera que eu tivesse cometido uma única vez, gente. Não, eu cometi mais de uma vez esses erros. E assim, eu não sabia que eram erros. E eu acredito que se você está fazendo eles dessa maneira, você também não deve ver que isso são erros. E que podem ser evitados. E que tem como a gente evitar isso. Eu projetei já de várias formas que aprendi com erro, né? Na pele. Não é legal. Então, eu digo a você que o prejuízo acontece por quê? Porque o escritório que eu trabalhava e eu mesma já tomei prejuízo com relação a isso. Porque existem alguns erros que são de responsabilidade de quem está projetando. Existem alguns erros de quem está executando, existem alguns erros que são da alçada de quem está contratando, mas cada um tem uma parcela de responsabilidade. E eu já tomei prejuízo. E isso não é bom para um faturamento, para a saúde financeira de escritório nenhum, de profissional autônomo nenhum. Então, a intenção de mostrar para vocês, né, de pontuar aqui que existem erros e que eles podem ser contornados, é porque eu sei que você pode melhorar o faturamento do teu escritório. Porque é óbvio, é nítido, né? É até intuitivo que se você produz com uma margem de erro pequena, você se torna mais lucrativo. E se você se torna mais lucrativo, se a margem de erros que você tem, né, ela é pequena, você vai ser procurado por conta disso. Por quê? Eu, na minha vida, escolho pessoas para prestarem serviços para mim que tenham uma margem de erro pequena. Não existe uma pessoa que nunca erra. Existe. Todo mundo erra, em algum momento a gente vai errar. Resta saber se vai ser um erro pequeno ou um erro grande. Então, eu procuro pessoas que tenham uma margem de erro bem pequena, contornável e que não chegue a ser um prejuízo para ninguém. Por quê? Porque eu preciso ter lucratividade dentro do meu escritório, gente. E porque eu não posso pagar para trabalhar, né? E já aconteceu, tá? Já aconteceu das falhas se tornarem prejuízos e isso lapidar o meu faturamento, lapidar a minha lucratividade. E a gente precisa estar atento a isso. E outra parte, né, tanto quanto, né, a gente tá olhando a questão do faturamento, é a questão da tua credibilidade. Eu tive clientes que se afastaram, né, mais um tempo, ou seja, se afastaram no sentido de que não é que rompemos o contrato. Eu não fui mais procurada por essa pessoa quando ela precisou de uma arquiteta. E querendo ou não, isso é ruim para o meu faturamento, para o meu escritório, para o meu crescimento. Mas eu também tive a outra ponta dessa história. Eu tive e tenho clientes que chegam até mim exatamente por conta do meu desenho, da minha capacidade de solucionar com a marcenaria e do meu baixo índice de erros. Então, o meu projeto, ele tem hoje
depois que eu mapeei bastante esse processo de desenvolver e de criação, ele tem um baixo índice de erros. Não é perfeito, mas eu também estou atenta, né? O meu retorno, o meu acompanhamento, ele compensa algumas dessas pequenas falhas, porque eu consigo corrigir antes que elas se tornem um prejuízo. Então, eu saber o projeto de marcenaria tem essa vantagem. E esse é o principal motivo para que eu entenda do processo de projetar marcenaria. E eu vou ser, assim, mais uma vez, insistente em dizer que dividir entre tamanho de porta, gaveta e cor de MDF não é fazer marcenaria. E eu vou te mostrar por quê. Porque os erros que eu vou te mostrar aqui, hoje, eles não são decorrentes da falha de divisão de tamanho de porta-gaveta e escolha do MDF. Eles são decorrentes a uma falha projetual. É projeto, é falha de não entender o que se está fazendo, mas não se entender com profundidade. Porque noção básica, basicamente, a gente acaba sabendo, né? A gente tem conhecimento, mas existe uma profundidade, uma técnica, um conhecimento mais aprofundado, que é ele que vai impedir que esses erros daqui aconteçam. E existem vários tipos de erro, tá? Agora vamos passar aos erros propriamente dito, né? Quais são esses erros? Eles podem ser da ordem, tanto de ordem técnica, pode ser da ordem de funcionalidade, pode ser da ordem de estética, pode ser da ordem de uso da marcenaria. Então, existem alguns tipos de erros que podem acontecer e que são muito usuais. E ainda existem alguns erros que, quando eles acontecem, eles desencadeiam outros erros. Então, às vezes, um erro na técnica, um erro técnico de construção técnica da marcenaria pode levar a um erro de funcionalidade, a um erro de utilidade. Então, um pode esbarrar no outro. Eu vou passar por alguns tipos para que vocês tenham um exemplo do que do que são, né, esses erros, né? E eu acredito que muitos deles você está cometendo e você nem está sabendo. E a gente vai começar pelo erro técnico, um erro de técnica construtiva. Quando eu falo técnica construtiva, gente, é o seguinte: entenda que marcenaria, ela é construída, ela é feita de chapas de MDF, cortadas em vários tamanhos, com acessórios como corrediças e dobradiças, acabamentos como puxadores, pinturas, vidros, lacas, tudo isso. E a combinação desses itens no formato, no tamanho, com a cor e o acabamento que a gente define é o que se chama marcenaria. E esses montantes, acabamentos, desenhos é o que nós especificamos. E como nós especificamos, vai dizer qual é o design desse armário, dessa marcenaria, vai dizer se ela vai ser eficiente ou não, e vai também dizer se você vai levar um prejuízo ou não. Então, a parte técnica é dizer que você pode errar na hora de você definir uma parte construtiva. A mais comum em cozinhas é quando a gente tem uma bancada de canto ou uma bancada em L. Então, o armário nessa área do L, do canto, ele é muito sacrificado, ele é muito ruim mesmo, tá? Mas existem situações que elas vão existir. E se elas existem, a gente tem que saber lidar com elas. Eu tenho que saber projetar para os momentos de dificuldade. Não é sempre que a gente tem os melhores espaços, as bancadas retas, com a facilidade, né, de fazer tudo bem reto e acessível. Então, bancada em L, bancada de canto, ela requer muita atenção nossa ao projetar. Por quê? Se você não sabe como os montantes eles são instalados e construídos, você não sabe como é na prática que aquelas portas ali vão abrir. E se você não sabe como elas abrem, você não pode criar soluções ao abrir aquele armário possa acessar totalmente aquele canto.
Porque tem coisa pior do que armário que você não consegue acessar? Isso causa dor na coluna, porque você vai ter que se abaixar, ficar de joelhos no chão para acessar. Isso vai causar uma sujeira, porque você não vai conseguir limpar direito. Isso vai causar uma frustração, porque como você não acessa e você não consegue limpar, você acaba não utilizando. Então você tem espaço a menos. Você elimina o uso. Vai te dar tanto trabalho usar aquele canto que é melhor nem usar. E aí você perde um canto de armário. Você faz e ele não corresponde àquilo que você precisa. Então a gente tem aí, só nesse quesito, 3 itens que já impedem. E eu tenho que saber, porque as dobradiças, eu tenho que saber qual é a dobradiça indicada para colocar ali, porque existe uma dobradiça que vai me facilitar a acessar esse armário de canto. Eu tenho que entender o que é melhor, se é eu colocar 2 portas, se é colocar gaveta, se é colocar uma porta inteira, se é colocar uma gaveta inteira, se é não colocar nada. Eu tenho que entender se é melhor ali naquele canto colocar um aramado para facilitar. Mas até para colocar o aramado, eu não posso simplesmente pegar e falar assim, esse aramado de canto vai lá e coloca. Não, tem uma especificação técnica para que ele possa ser usado. Ele precisa de alguns detalhes, para ser instalado. Né? O móvel precisa ser construído tem que ter uma lateral cega para fixação desse aramado, para que ele possa correr, girar. Ele tem que estar integrado com a porta, e tem que ter uma dobradiça especial para que isso aconteça. Então, isso tudo é uma especificação técnica. E é um erro que é fenomenal de acontecer. Fenomenal não, porque ele é horrível, né? Na verdade, é um erro, básico, bobo, mas que é muito comum de acontecer. E com um pouco de técnica e de criatividade, você consegue resolver isso. Num projeto de marcenaria, você mapeia essa dificuldade e você resolve. Nos meus projetos de marcenaria, eles vão com o detalhe exatamente de onde os montantes têm que encaixar, qual é o ângulo de abertura das portas, das gavetas. Por quê? Porque tem que ser desse jeito que eu estou criando, porque é desse jeito que vai funcionar. Porque eu entendo que é desse jeito que eu consigo acessar, que eu tenho um raio de abertura, tenho um raio de acesso. Tudo isso tem que ser medido, desenhado, antes de levar para a marcenaria. E se você não faz isso, o seu marceneiro faz do jeito que ele quiser. E o que é mais fácil para ele é ele botar uma porta única no canto e você ter que se abaixar, se arrastar no chão para pegar as coisas nesse canto. E aí, você não está fazendo marcenaria, você está fazendo um projeto de showroom, está fazendo armário. Porque showroom de loja de planejado, de modulado e lojas que vendem coisas já prontas, ele é desse jeito. Entenda que eu não estou falando mal das lojas, que a função deles é vender o armário, não é vender a solução. A solução quem vende sou eu. O arquiteto, o design de interiores, quando ele projeta a marcenaria, ele está vendendo solução. O armário, quem vai vender é a marcenaria, que ela está querendo só colocar a marcenaria para o cliente guardar o que ele quer e pronto. Ele não está ali para pensar na solução, e por isso ele cria e ele desenvolve dessa maneira e faz uma marcenaria, um armário que eu chamo de showroom, que é o que todo mundo tem e é o que qualquer loja que você entra você vai ter. Agora, o diferenciado, a solução de acessibilidade, de conforto, de ergonomia, aí você vai ter projetando. E aí, lembra quando eu falei que quando a gente tem alguns erros, que quando eles acontecem, ele acaba desencadeando outro erro? Esse erro técnico do armário de canto, ele desencadeia um erro de funcionalidade. Por quê? Quando você tem um canto que é super difícil de abrir, de limpar, de acessar, ele se torna pouco útil e a funcionalidade dele não existe. Então o móvel deixa de ser utilizado e deixa de ser funcional. Então a gente já acumula alguns erros com um único erro. Entenderam? Então esse é um erro
né, básico. E se você não faz esse detalhamento dos montantes, das aberturas, das ferragens, você está errando. Você está errando no quesito solucionador de problemas e no quesito funcionalidade. Vai abrir a porta? Vai abrir. Se a pessoa se esgueirar no chão, vai guardar? Vai guardar. Mas não vai ser funcional, não vai ser prático. E aí, você vai ser lembrado por quem projeta um armário que qualquer loja vai fazer. Pra que eu vou te chamar de novo? Agora, se você me der uma solução em que eu tenho facilidade de abrir a porta, de acessar, que eu não preciso me abaixar, que a minha coluna vai agradecer, eu vou te contratar sempre. Eu vou te contratar sempre. Gente, e é isso que acontece aqui no meu escritório. Porque os meus clientes, depois que me contratam a primeira vez para marcenaria, não me descontratam. Porque eles sabem que eu vou dar a solução que eles querem. Eles sabem que eles podem contar comigo com as minhas soluções. E é isso que faz o meu escritório rodar. É assim, né, também, que faz o meu escritório rodar. Ok? Então, assim, isso é um ponto básico, tá? Erro técnico. Eu não vou me estender mais do que eu já me estendi aqui, tá? E agora a gente vai fazer vou falar pra vocês de um erro que é estético. Vou tentar pegar várias áreas para vocês compreenderem onde ficam esses erros. Então a gente já falou de um estético e agora eu vou falar já falei de um técnico e agora eu vou falar de um estético, para que você compreenda o que é um erro. Qual que é a sensação que você quer passar quando você projeta uma marcenaria? Eu tenho uma sensação. Todo projeto meu começa por uma sensação. O que eu quero transmitir? E aí, obviamente que não é só isso, mas eu começo pelo quê? Né? O que eu quero transmitir? Depois eu vou para como eu chego nesse meu objetivo. Então, qual é a sensação que você quer transmitir? Você quer transmitir a sensação de uma marcenaria, de um armário ou de uma marcenaria? De uma marcenaria de showroom ou uma marcenaria personalizada? Seu cliente quer uma marcenaria bonita, funcional, prática, ou ele quer qualquer coisa? Já digo que se ele te contratou, ele quer algo personalizado, ele quer algo que solucione a dor dele, ele quer algo que seja único para ele e que seja bonito, porque senão ele teria feito na loja. Então, se o seu cliente te contratou, é porque ele quer algo diferenciado, ele quer algo único, ele quer personalizado e ele quer que você resolva as questões que ele tem dentro da casa dele. E é isso que a gente vai fazer. Só que eu só posso fazer isso com o projeto. É o projeto que me garante isso, tá? E essa questão estética do que eu vou transmitir é no projeto que eu resolvo. E aí eu vou te dar um detalhe para a cozinha que as pessoas erram muito, muito, mas é um erro, é o mais comum, é o mais básico e é o que mais detona um ambiente, que é não se atentar aos cheios e vazios, não se atentar à volumetria daquilo que está criando. Volumetria, gente, é o conjunto, é o seu armário todo, é todo o módulo, tudo que você está criando, sabe? Quando você olha aquele conjunto completo, armário de baixo, armário de cima, torre quente, armário de porta alta, isso é uma volumetria. E essa volumetria, ela precisa ser esteticamente convidativa, ela tem que passar uma sensação. E a gente consegue isso através dos cheios e vazios, do equilíbrio entre aquilo que é aberto e aquilo que é fechado, entre aquilo que é muito profundo e aquilo que é magrinho, entre o acabamento da porta embaixo ou em cima ou sem acabamento nenhum. É isso que a estética nos oferece. E qual é o resultado quando a gente não se atém a isso? É uma volumetria pesada.
uma volumetria grosseira, uma volumetria feia, uma volumetria opressora que ocupa todo o ambiente, que não tem espaço para você olhar mais nada a não ser essa volumetria pesada e grosseira. E ela é fruto de você não se atentar aos cheios e vazios, a você não equilibrar aonde você vai vazar e aonde você vai encher, ou aonde você vai colocar detalhe e aonde você não vai colocar detalhe. Porque sim, nesse momento da criação, que eu sei qual é a sensação e que eu sei o objetivo que eu tenho que cumprir, que eu sei qual é o programa de necessidades dessa cozinha, eu vou criar elementos, formas, volumes para acomodar tudo que eu preciso e ao mesmo tempo fazer uma estética bonita. Porque o que a gente mais vê em marcenaria de showroom são aqueles volumes enormes, todos fechados, com tamponamento desta largura, perfil de alumínio todo reto, ao mesmo de cima e embaixo, tudo fechado, pesado, que quando você coloca dentro da sua cozinha, que deve ser mediana a compacta, ela ocupa mais espaço do que ela deveria. Sabe aquela sensação de que a roupa era maior que o defunto? Como diria minha avó? É essa. Parece que essa marcenaria nunca foi pensada para a tua casa, que você comprou a liquidação do showroom, botou lá na tua casa e pronto. Não tem jeito disso ficar bonito, gente. Não tem. Não tem possibilidade disso ficar bonito. Eu já vi isso acontecer. Eu já já fiz e me arrependi. Mas, graças a Deus, eu aprendi e não faço mais. Então, aprende comigo, com quem já bateu a cabeça. Dê atenção às volumetrias, aos cheios e vazios. Equilibre entre abertos e fechados. Existem várias possibilidades da gente fazer isso, de alcançar isso, de colocar isso. É infinita. Mas o principal agora é você entender isso. Olha para aquilo que você está produzindo e me diz. Você deu atenção a isso? Você está olhando para isso? Você percebe que se em algum ponto dessa sua volumetria linda, cheia, você der um rasgo, um detalhe a mais, ela não vai ficar mais linda? Ou será que você está tumultuando o espaço do teu cliente e oprimindo, diminuindo o espaço do teu cliente? Gente, isso é um erro gravíssimo. E esse é um erro que é prejuízo na certa. Por quê? Porque para corrigir um erro desse é só fazendo tudo de novo. Não tem como consertar. Não é um puxador que você troca, que você pega a porta, troca só a porta, muda o puxador e resolve. Não. É a estrutura toda da marcenaria que está errada. E se a estrutura toda está errada e você quer trocar isso, você pega essa estrutura horrenda e grosseira que você fez, joga no lixo e faz tudo de novo. E isso é prejuízo. Prejuízo altíssimo. E aí vocês vão decidir de quem é o prejuízo. Se tá no projeto desse jeito, o erro é do projetista. Se o cliente, se você projetou de outra forma e o marceneiro executou errado, o erro é do marceneiro. Então, e vai ter uma opção também que vai ser erro do cliente. Assim, se você não souber como argumentar com o teu cliente, você é coautor desse prejuízo. Porque se você deixar teu cliente, mesmo você indicando, dizendo que vai ficar feio, ele insistir e ele quiser, pede um termo. Se ele assinar um termo de que você disse que não vai ficar bom, e aí quando não ficou bom, ele reclamar, o erro é dele, o prejuízo é dele. Então, todo mundo pode ser responsável por isso, mas é um dos prejuízos mais caros, porque é uma marcenaria inteira perdida. Ou você fica frustrada com aquilo dali dentro da tua casa, ou você manda fazer de novo. E aí você paga 2 vezes. Eu digo isso, gente, eu passei por uma situação dessas com uma cliente recentemente.
eu criei uma marcenaria para ela, um apartamento compacto, criei uma marcenaria de cozinha, amenizando algumas situações, atendendo ao programa de necessidades dela, etc e tal. E no meu desenho de marcenaria, eu não tenho esses volumes todos fechadões, todos pesadões. Eu tenho sim uma mescla de cheios e vazios, eu tenho uma mescla de partes mais robustas e outras mais delicadas. E o marceneiro que ela contratou não prestou atenção no projeto, achou que era um basiquinho, ele leu por alto o projeto e aí ele fez tudo no mesma largura, tudo pesadão, tudo fechado. Gente, pensa numa marcenaria horrorosa. Foi essa. E aí a cliente não gostou, porque não tinha sido o que eu apresentei. E nem eu gostei, né? Só que, pra corrigir, ele perdeu tudo que ele fez. Ele fez tudo de novo. Ele tomou um baita prejuízo. Ele teve que refazer todo o armário superior, porque ele não seguiu. Nesse caso, foi uma falha de leitura de projeto da mão de obra, mas poderia ter sido um erro de projeto. Imagina se eu ou você projetássemos algo dessa forma, bem pesadona, toda fechadona, para um ambiente super compacto, com montantes largos, puxadores largos, sem abertura. O erro seria meu. Então, é um erro que nesse caso, né, foi da execução, mas ele poderia ter sido perfeitamente meu. E esse erro, ele é mais comum do que a gente imagina. Nós, enquanto profissionais da área, né, arquitetos ou design de interiores, a gente tem noção de olhar, ver que não está agradando o ambiente e entender onde é a dificuldade. O cliente não, ele só sabe que não está legal, ele não sabe o que foi que não ficou bom. A gente consegue identificar e corrigir. Então, antes que isso aconteça, corrija o seu projeto de marcenaria. Não faça esse erro, porque com certeza ele será um prejuízo dentro do seu escritório. É fato isso, tá bom? Então, essa parte da estética, ela é bem importante, tá? Eu sei que ela é complicada às vezes da gente equilibrar dentro do projeto, mas ela é fundamental para um resultado de qualidade, para um bom resultado e para que você consiga ter, né, a sua credibilidade comprovada por conta da sua expertise, né? Que você possa ter a sua expertise comprovada. Então, atente a isso. E por último, e não menos importante, a gente vai falar dos erros que são de praticidade ou de uso. Sabe quando você projeta algo e quando você, para guardar várias coisas, e quando você vai arrumar os armários, nada cabe? Então, isso é erro de projeto. É erro de projeto. É erro de projeto, porque a divisão interna dos armários, ela é função de quem está projetando. Eu tenho a responsabilidade da divisão interna. Obviamente que, como eu sei que essa responsabilidade é minha, eu pergunto o que é que aquele armário o que vai ser guardado naquele armário, para poder dimensionar de acordo. Então, se não cabe numa cozinha, você não tem uma prateleira que cabe a panela de pressão, as panelas, o liquidificador, a batedeira, as taças, os pratos, o jogo de jantar, o aparelho de jantar, o micro-ondas. Se seu armário, ele pode ser o mais lindo esteticamente possível, tipo, incrível, mas se na hora que você vai guardar os itens, ele não acomoda, ele não serve de nada. Porque a funcionalidade dele, o uso dele, ladeira abaixo. Então, não adianta ser só bonitinho. Ele tem que ser usual. Eu tenho que poder usar. Então, se o meu cliente tem o hábito de guardar os mantimentos deles em potes altos, cilíndricos, eu tenho que ter prateleira que acomode isso. Eu tenho que saber, minimamente, um pouco da volumetria
volumetria não, da quantidade de itens que ele pretende guardar. Imagina se você pega um cliente que tem, sei lá, faz coleção de louças. Ele pega 5 aparelhos de jantar para guardar, você não se atentou a isso e deixa espaço para ele guardar um. Ele faz o que com o resto? O que ele faz com o resto? Entendeu? Então, a questão da divisão interna que lida com a praticidade, a funcionalidade, o uso dessa marcenaria, ela é sim de responsabilidade de quem projeta. E ela não ser cumprida é um erro de projeto. É um erro de marcenaria, sim. E é grave. Eu falo sempre para os meus clientes e para todo mundo que eu converso. Eu tenho uma cliente que a primeira vez que eu desenhei a cozinha dela, ela me trouxe uma lista. E eu fiquei assim, até parece que precisa dessa lista. E eu fui ler a lista. E a lista dela era detalhada do que ela guardava, da quantidade, da altura, do modo que ela gostava dos potes alinhados e não um atrás do outro. E isso, da quantidade de gavetas que ela precisava para talher pequeno, para talher grande, para toalha de prato, para toalha de mesa, para esses apoios tipo jogo americano, guardanapo, porta-guardanapo, essas coisas todas. Jarras, copos, aparelho de jantar, tudo ela tinha isso listado. E era uma lista muito mais completa do que a que eu tinha para projetar, bem mais completa. E quando eu projetei de acordo com a lista dela, a marcenaria dela ficou muito mais funcional e atendeu exatamente a tudo que ela queria e ainda sobrou espaço. Então, a partir dessa lista, dessa cliente, eu peço a todos os meus clientes que me deem uma lista mínima, básica. A maioria tem preguiça de fazer. Então, eu mesma faço. Eu pergunto, como é que você gosta de guardar isso? Como é que você faz isso? Para que é isso? Onde que você guarda mais? Você tem mais disso ou mais daquilo? Você tem mais panela ou você tem mais louça? Você tem mais copo? Você tem mais taça? Porque com essas respostas, eu sei a quantidade e o tamanho das divisões internas que eu tenho que fazer. Eu tenho as medidas de todos os itens. Gente, eu sei de cabeça a medida de taça, copo, prato raso, prato fundo, prato de sobremesa, prato de bolo, jarra, tudo. Eu sei de cabeça qual o tamanho das prateleiras que vai caber cada um desses itens. E sem isso eu não projeto. Então, esses 3 erros, eles vão te abrir a mente para você compreender e saber se você hoje está cometendo esses erros ou não. Porque quando você parar para analisar a produção da tua marcenaria e perceber que você não sabe solucionar nenhum desses 3 itens, tá na hora de você parar para pensar em começar a aprender a projetar marcenaria. Porque se você não sabe resolver nenhum desses 3 erros que eu listei aqui hoje, é porque você faz armário e você não sabe projetar marcenaria. Você não sabe como uma marcenaria é construída. Você não sabe quais são as limitações e as dificuldades para se criar, montar e estruturar uma marcenaria. E é isso que faz a gente solucionar todas as questões que eu acabei de listar. E eu trouxe, gente, 3 itens apenas, 3 erros. Eu listei para fazer esse vídeo hoje, eu pensei em mais de 20. Existem mais de 20 erros que eu conheço, que eu me lembro, só dentro da cozinha. E eu trouxe para vocês hoje 3, porque dá um apanhado geral para você ter uma noção do que é que você anda fazendo, produzindo. E onde é que moram os erros da marcenaria. Gente, não é mágico, dá trabalho produzir. Mas todos os erros que eu conheço e que eu já cometi, eles são possíveis de se resolver. E quem resolve é o projeto de marcenaria. E o projeto de marcenaria, ele requer um estudo específico. Porque não é dividindo porta e gaveta e escolhendo a cor que você consegue chegar nessas soluções. Precisa de muito mais. Precisa de técnica, de conhecimento e de conhecimento aprofundado. E então,
E com isso, quando você alcançar isso, você vai ver que projetar marcenaria vai se tornar muito mais eficiente dentro do teu escritório e isso vai te tornar um profissional muito mais eficiente e lucrativo. Você vai conseguir organizar muito melhor o tempo, a prática e vai diminuir a taxa de insatisfação e a taxa de erros que você pode cometer com seus projetos. E isso, gente, se chama lucratividade, tá? Diminuir todos os erros, o retrabalho, o tempo é lucratividade. E é isso que faz a gente crescer. Tanto eu, quanto o marceneiro, quanto o design de interiores, quanto o arquiteto, qualquer um que seja. Qualquer pessoa. Então, gente, hoje o que eu queria passar para vocês, o conteúdo do vídeo de hoje era esse. Os erros que a gente pode cometer dentro de uma cozinha. Listei 3 erros mais comuns e básicos, que são da ordem de estética, técnica e de praticidade e funcionalidade. Dentro cada um dessas áreas, nós temos ainda uma infinidade, minimamente 7, 8 erros por cada tipo, né, dessas funções. Então atentem-se para otimizar o seu desenho. E se você percebeu que não sabe projetar a marcenaria com profundidade, com detalhismo, com conhecimento técnico de construção e estruturação, então você precisa estar aqui consumindo o meu conteúdo, porque é isso que eu faço com maestria e eu estou aqui compartilhando com você. Obrigada por quem esteve presente.